Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E a história de hoje está registrada aqui, ó, na nossa Bíblia, no livro de Atos. No capítulo 12 do livro de Atos, vai contar a história de Pedro que foi liberto da prisão. E a nossa história, então, diz que Herodes era o rei. Herodes era o rei que estava muito bravo com os discípulos. Estava muito bravo porque eles estavam pregando a palavra de Deus, falando do amor, do perdão para muitas pessoas. E então o rei falou, não estou gostando nada disso. Vou pedir para os meus soldados pegar e prender esses discípulos. E quero que prendam todos eles. E pediu para prender Pedro. E então Pedro, a pedido do rei, os soldados foram atrás de Pedro e pegaram Pedro e prenderam. Jogaram Pedro numa prisão. Deixaram ele lá acorrentado e pediu para colocar, sabe o quê? Muitas grades, muitos cadeados. Pediu que deixasse Pedro bem trancado, que não era para Pedro sair daquela prisão de jeito nenhum. Colocou soldados ali, ó, para que ficasse vigiando Pedro. E Pedro não era para ser liberto ali, era para ficar preso, porque depois eles iam matar a Pedro. Mas, crianças, sabe o que de especial estava acontecendo naquela mesma noite? Tinha uma igreja orando. Olha aqui, muitas pessoas estavam orando para que nada acontecesse com Pedro. E enquanto as pessoas estavam orando lá na casa, porque não tinha igreja oficialmente, eram as casas que eles se reuniam. E lá naquela casa, então, eles estavam todos orando, pedindo para que Deus intervisse para que Pedro não fosse morto. E naquele instante, então, crianças, enquanto Pedro estava preso ali, um anjo apareceu. Deus enviou um anjo para que abrisse ali a prisão. E sabe o que aconteceu? Os cadeados foram soltos. Todos os cadeados foram libertos e os soldados não viram nada. E o anjo ali, então, abriu agora a porta da prisão e o soldado não viu nada. E então pede para que Pedro acorde Pedro. E tocou no Pedro e então Pedro saiu da prisão. O anjo disse para ele, Pedro, pegue a sua capa, calce a sua sandália. E foram saindo de um portão, de outro portão, até chegarem na rua. E quando chegaram na rua, Pedro estava assim meio sem entender o que estava acontecendo. E o anjo foi embora. E aí então Pedro entendeu que foi Deus que havia libertado ele. Ele entendeu verdadeiramente que Deus o havia libertado através do anjo. E então Pedro imediatamente segue em direção da casa onde estavam reunidos aquelas pessoas. Chega no portão, bate no portão e pede, por favor, abra o portão. E aí uma mulher que estava lá dentro, a chamada Rod, ouviu alguém batendo no portão e saiu imediatamente. Mas quando ela saiu no portão, olha aqui, crianças, ela chegou até o portão, olhou para Pedro, ficou tão feliz de ver Pedro ali, que esqueceu de abrir o portão e voltou para dentro de casa para contar para todas as pessoas que Pedro havia sido liberto. E aí Pedro lá no portão esperando, bateu de novo no portão. E aí então todos correram lá para fora para ver, porque não acreditaram no que ela havia dito, que Pedro estava ali fora. Pedro estava na prisão, mas agora Pedro estava liberto. E aí Pedro então se juntou com toda aquela igreja que estava
que estava orando. Pedro contou que foi liberto por Deus. E então, naquela noite, Pedro foi liberto. E eu quero dizer para vocês, crianças, que Deus, ele atende sim as nossas orações. Porque uma igreja estava orando. E eu quero dizer para vocês que todas as igrejas estão fechadas ainda. Mas as igrejas fechadas estão agora onde? Em nossos lares. Cada um dos nossos lares se tornou uma igreja. E eu sei que aí na sua casa também se tornou uma igreja. Porque onde a igreja está reunida, ela ora e Deus atende. Que Deus possa abençoar também a oração que vocês fizerem aí na casa de vocês. Porque Deus atende. Vamos orar, crianças? Bondoso Deus, obrigada, porque assim como o Senhor atendeu a oração daqueles irmãos na ocasião em que Pedro estava preso, assim também, Senhor, queremos que o Senhor atenda as nossas orações neste momento que estamos vivendo. Cada lar se torna uma igreja, então que cada lar orando, o Senhor possa estar atendendo as nossas orações. Abençoe cada criança, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tchau, tchau, crianças. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo da tia Pati. Tchau, tchau.